Olá, você que nos acompanha. Chegamos a mais uma edição do Expresso Israel. Dessa vez, minha última edição aqui. Para quem estava com saudade, aviso que a Anitta já retorna na semana que vem. E dessa vez, mais uma semana muito agitada em Israel, né, Dani? Certamente, né? Eu ia até falar sobre isso, porque a gente está cobrindo essas manifestações que estão acontecendo em Israel desde o final de dezembro, né? Desde o do começo desse novo governo. Então, a gente já está há quase 2 meses, é, mais de 2 meses, 2 meses e meio, cobrindo essas manifestações todas as semanas aqui no Expresso. E dessa vez a gente decidiu que a gente vai escrever sobre as manifestações no pro texto que eu faço todas as semanas para o IB, porque a gente tem falado muito aqui e os meus textos têm falado também sobre esse assunto, mas eles estão um pouco, eu queria fazer um texto um pouco mais profundo essa semana sobre as manifestações, então a gente vai utilizar esse expresso para falar de alguns outros assuntos, mas obviamente a gente está de olho nas manifestações. Certo. E a gente começa com uma notícia não muito boa, né? Que foi um atentado que teve na Galileia, né? Pois é, exatamente. Isso aconteceu há 2 dias atrás. Na verdade, aconteceu, acho que na segunda-feira, quer dizer, há uns 4 dias atrás, teve um evento que aconteceu na Galileia, né, no cruzamento de Meguido, né, Megiddo, e ninguém ficou sabendo exatamente o que tinha acontecido, ficou uma coisa meio assim, sem ninguém saber exatamente qual era a natureza desse evento de segurança, né? E realmente passaram-se 2 dias, e só depois de 2 dias é que foi revelado o que tinha acontecido, e o que a gente sabe até agora, obviamente, talvez a gente não saiba tudo, né? Mas o que a gente sabe até agora é que houve um, terrorista libanês, né, um rapaz, um homem libanês que atravessou a fronteira, ninguém sabe por onde, e de alguma forma chegou até esse cruzamento de Meguido, que é, sei lá, 2 horas de viagem da fronteira, ninguém sabe como que ele chegou lá também, e ele chegou com um explosivo grande, uma bomba na mão dele, e também com uma veste explosiva, né? Com uma espécie de cinto explosivo, né? Bem clássico, daqueles terroristas clássicos, com aqueles cintos cheios de explosivos, né? Que provavelmente queria cometer um atentado suicida em algum lugar. E ele realmente detonou a bomba no meio da estrada, né, na verdade, no acostamento de uma estrada, e ela atingiu, né, os estilhaços atingiram um rapaz israelense, um árabe israelense da Galileia, que está até agora em estado crítico, né? E ele depois saiu do local e ele pegou carona com um outro motorista. Pelo que eu saiba, esse motorista não estava ajudando em nada, colaborando nem nada, foi realmente carona. Só que a polícia foi atrás e conseguiu, através de informações, chegar nesse carro onde estava esse motorista e o terrorista, vestido com a veste, né, explosiva. E aí o motorista parece que ele meio já tinha sacado o que estava acontecendo e ele saiu do carro rapidamente, botou a mão para o alto, tem até uma foto dele, botou a mão, ele se abaixou, ele falou, não, não tem nada a ver com isso. E aí o terrorista que estava dentro do carro, saiu meio que ia fugir ou sei lá o quê, mas aí ele foi baleado e morreu. E Quer faz dizer, ele muito foi. tempo que não tem atentado dessa natureza, com um explosivo no corpo e tal, né? Exatamente, isso levou choque pelo país todo, porque a última, não me lembro qual foi a última vez que a gente viu atentados clássicos, desses de atentado com cinto explosivo, com bombas, assim, né? O que a gente tem visto nos últimos anos são muitos atentados cometidos por espécies de lobos solitários,
com armas brancas, ou até com armas de fogo também, ou atropelamentos, coisas nesse estilo, que não tem por trás uma grande infraestrutura de engenharia, digamos assim. Alguém para fazer uma bomba e fazer uma veste, né, um cinturão de explosivos, isso é outra coisa, já é outro nível, né? E muita gente que lutou no Líbano, na época que Israel estava envolvido com o conflito com o Líbano, disse que esse tipo de artefato é muito comum do Hezbollah, né? Da guerrilha libanesa Hezbollah, que é uma guerrilha que tem recebe dinheiro do Irã, né? E que é uma guerrilha que até hoje ameaça Israel, atacar Israel. A última vez que Israel teve algum tipo de conflito com o Hezbollah foi em 2006, quer dizer, você tem aí 17 anos, desde a última vez que Israel teve uma guerra com o Hezbollah, que durou um mês, mais ou menos, e, de repente, apareceu do nada esse homem libanês com dois artefatos bem típicos do Hezbollah a 2 horas da fronteira. Quer dizer, realmente uma coisa que deixou o país meio nervoso, principalmente os moradores do norte de Israel, da Galileia, que souberam que tinha alguma coisa acontecendo, não sabiam o que fazer, ficavam perguntando para a polícia e para o exército o que eles fazem, e a polícia dizia para eles: continua a vida normalmente, mas fique prestando atenção. Então, eles estavam muito tensos, muitos pais não mandaram filhos para a escola, entendeu? Dessa tensão, além do fato de fake news, né? Que, aliás, é outra coisa que é nova. Circulou também fake news envolvendo esse atentado? Nossa, eu recebi de um cara da família, do meu ex-marido, no WhatsApp da família, sabe? Tipo, aqueles, né, aqueles WhatsApp que foi passado muitas vezes, sabe assim? Aqueles fake news Encaminhado. encaminhado muitas vezes, entendeu? Então era atenção, um grupo de terroristas libaneses entrou em Israel e invadiu um apartamento em Sfat, em Safed, né, em Sfat, na Galileia, e de lá eles entraram para Israel através de um túnel e não sei o quê, e tinha 3 fotos. Uma foto dos caras assim, meio com a mão na cabeça, um grupo de uns 5 caras com a mão na cabeça, meio que já subjugados, o outro de um apartamento meio bagunçado, e o outro de um túnel. E aí o cara lá, esse cara que mandou essas mensagens, né, no WhatsApp, falando: ai, meu Deus, será que aconteceu, não sei o quê. E eu assim, olha só, tem tudo, parece ser fake news isso aí, né? Só que ninguém sabia de nada, então eu também não podia dizer, eu acho, eu tenho certeza que isso é fake news. Mas foi exatamente algumas horas depois que as empresas de mídia israelenses já conseguiram receber todas as informações, quer dizer, toda a polícia deu, né, as informações e falou especificamente esse, esse encaminhamento muitas vezes aí do WhatsApp é falso, e aí todo mundo ficou mais calmo, mas não muito, muito mais calmo, não, porque fica parecendo que tem alguma coisa aí que a gente não sabe. Será que tem mais gente? Que é uma pessoa que veio do Líbano com dois. Será que veio sozinho? Qual é o objetivo do Hezbollah agora? O que o Hassan Nasrallah, que é o líder do Hezbollah, está querendo com isso? Né? Quer dizer, então tem muitas perguntas aí a serem respondidas, e enquanto essas perguntas não são respondidas, a tensão continua. A gente segue acompanhando aqui, né, mais informações, porque é um novo elemento aí, né, dentro de todo esse cenário que políticos da sociedade israelense vem passando aí nos últimos anos e agora mais intensamente nesses últimos meses, né? E Dani, Não, inclusive, deixa eu só fazer é, uma interjeição rapidinho, a gente passar para a próxima. Tem muita gente que diz que justamente por causa dessas manifestações e do cenário político em Israel nesse momento, com essa reforma política, reforma jurídica e as manifestações pelo país e a tensão pelo país, é que o Hezbollah, talvez o Nasrallah, que é o líder do Hezbollah, talvez esteja pensando: Israel está fraco nesse momento. É o momento de atacar, é o momento de fazer alguma coisa, de causar caos dentro de Israel. Entendeu? Então, muita gente está ligando as duas coisas, né? O momento político das manifestações, da tensão entre oposição e situação e governo, e esse atentado, essa tentativa de atentado no norte do país. Quer dizer, não foi nem tentativa, houve uma bomba que explodiu, tem uma pessoa que ficou ferida, né? Infelizmente, até agora não morreu.
Mais um elemento aí, né, dentro de toda essa situação, né? E você falou, né, pegando o gancho aí do Hezbollah, da relação com o Irã, né? E recentemente a gente teve um acordo diplomático aí, né, que muda toda a situação geopolítica do Oriente Médio, que foi o acordo entre o Irã e a Arábia Saudita de reabertura das suas embaixadas, intermediado pela China. Como que isso está sendo tratado aí dentro de Israel? Olha, está sendo tratado com muita preocupação e com uma surpresa, uma espécie de surpresa, e também com uma espécie de fracasso diplomático de Israel e dos Estados Unidos também, mas em termos de Israel, as pessoas aqui consideram que isso é um fracasso diplomático de Israel, porque Israel estava nesse caminho de travar novos acordos com países do Oriente Médio. A gente viu os acordos de Abraão de 3 anos atrás, né, com a Emirados Árabes, com Bahrein, com Marrocos, Sudão entrou no meio. E todo mundo imaginava que, na verdade, era meio uma promessa de campanha do Netanyahu, que o próximo membro dos Acordos de Abraão seria a Arábia Saudita. E justamente a ideia era de que estaria acontecendo uma revolução no Oriente Médio de alianças por causa de dois blocos, o bloco anti-Irã e pró-Irã. E Israel estaria no bloco anti-Irã com muitos países que Israel, na verdade, não mantém relações diplomáticas, como a própria Arábia Saudita, e que seria talvez uma abertura para Israel de conquistar aliados dentro do Oriente Médio por estar nesse bloco anti-Irã, junto com outros países do Oriente Médio. Quer dizer, então, tinha essa narrativa toda construída, de que Israel agora estaria num caminho de aceitação de seus vizinhos no Oriente Médio, justamente por causa dessa polarização pró e anti-Irã. E, de repente, agora acontece, então, essa reabertura de embaixadas entre Irã e Arábia Saudita, que eu não digo que pegou totalmente de surpresa, não, porque já havia alguns boatos, alguns problemas entre Israel e o Emirados, e alguma coisa assim, que inclusive o próprio Netanyahu estava negando. Quer dizer, já tinha aí uma coisa que estava acontecendo, mas de repente, quando veio essa notícia da reabertura né, dos laços diplomáticos entre Arábia Saudita e Irã, foi um baque muito grande. O Netanyahu nem sabe, nem falou muito desse assunto, porque provavelmente ele deve ter sentido muito isso, entendeu? Porque era a narrativa dele, a narrativa de sucesso diplomático dele dos últimos anos, esses acordos de Abraão, e com a perspectiva de Arábia Saudita, de fazer acordo com a Arábia Saudita. E agora, como é que fica? E como é que fica esse posicionamento revolucionário de Israel em todo o Oriente Médio, no bloco anti-Irã? A Arábia Saudita agora, o quê? Virou parceira do Irã de novo? Né? E a China que está entrando junto com a Rússia para influenciar no Oriente Médio. Como é que vai, que vai, quais são os cálculos que vão ser refeitos? Portanto, é uma revolução, é um terremoto diplomático e não a favor de Israel. E se você for, tava dando uma lida aqui, né, dando uma refletida aqui, nas votações da ONU, você tem um alinhamento, né, do Irã com a China, né, e agora você pode também ter esse alinhamento com a Arábia Saudita e mudar, além dessas relações econômicas, diplomáticas, né, no Oriente Médio, questões políticas, estratégicas que podem até ser cara para Israel, né? Certamente, Israel estava realmente construindo, o Netanyahu, principalmente, ele estava construindo essa narrativa de sucesso diplomático e que agora essa narrativa ruiu. Quer dizer, para o Netanyahu, além de ele estar tendo que enfrentando todos esses problemas internos, agora também essa narrativa de sucesso diplomático dele ruiu. Ele não está passando por uma boa fase, digamos assim. É mais um elemento aí também para a crise política e institucional que o país vem passando, né? E indo aqui para o último assunto, e não menos importante, a gente tem a situação do Silicon Valley Bank, né? Que recentemente passou por uma crise financeira, vem passando, e é um banco que tem uma relação direta com as startups de Israel, né? Pois é, quando se falou, né, do Silicon Valley Bank é, falindo, né, o banco efetivamente faliu, quer dizer, o governo americano
agora que manda no banco, né? Mas avisou que vai devolver o dinheiro, né, dos clientes e tal e tudo. Mas, enfim, o banco já não existe mais. E mesmo em alguns lugares do mundo, isso é assim, foi uma espécie de preocupação de que vai ser algum problema sistêmico bancário nos Estados Unidos, como foi em 2008. E isso ficou claro que não vai acontecer, apesar de que alguns outros bancos também, acho que teve o Signature Bank, um outro que também, mas ficou claro que eram bancos um pouco menores de nicho, bancos locais, não é ainda grandes bancos, né? E, quer dizer, na verdade, grande banco que teve problemas recentemente foi o Swiss Bank, eu acho que tem um outro também, que agora, enfim, é possível que haja esse problema sistêmico bancário também, mas o Silicon Valley Bank, as pessoas olharam por esse prisma, né, de que talvez algum problema sistêmico bancário nos Estados Unidos, que isso refletiria no mundo todo. Aqui em Israel, a visão foi outra. Aqui em Israel, os israelenses estão envolvidos diretamente com o Silicon Valley Bank, porque a maior, sei lá, eu não quero dizer o percentual, porque eu não tenho certeza. Eu estava tentando ver se eu poderia checar esse percentual, mas o que as pessoas dizem aqui é mais ou menos 50% das startups ou empresas de alta tecnologia de médio porte israelenses têm conta no tinham conta no Silicon Valley Bank, quer dizer, tinham todo o seu dinheiro, porque o Silicon Valley Bank também tinha essa coisa, você dá para ele dar empréstimo para startups, ele exigia que a startup colocasse todo o seu dinheiro no banco, né? Então, muitas empresas israelenses de startup ou um pouco maiores tinham todo o seu dinheiro no Silicon Valley Bank. Então, na semana passada, quando começou esse corre-corre para retirar dinheiro do Silicon Valley Bank, aqui em Israel foi um pega para capar, sabe? As pessoas saindo e meio que desesperadas, tirando dinheiro do banco, entendeu? Porque se não conseguissem tirar, algumas não conseguiram, né? E se depois de não tirar, não tivessem recebido dinheiro de volta, que vão receber, mas se naquela época, né, uma semana atrás, não se sabia se eles iam receber ou não, poderia influenciar muito claramente todo o ecossistema de alta tecnologia de Israel, que é o trem da economia israelense. A economia israelense hoje está baseada principalmente em startups e empresas de alta tecnologia. A gente não fala que é a Startup Nation por nada, né? Quer dizer, então, a queda do Silicon Valley Bank, independentemente, além do fato de ser um problema sistêmico bancário americano, que pode ter reflexo no mundo todo, teve um reflexo direto, muito maior aqui em Israel, nas empresas de alta tecnologia e startups um pouco maiores, né? Então, eu conheço empresas que saíram correndo, desesperadas, para tirar o dinheiro, conseguiram, umas conseguiram, outras não. A filial do Silicon Valley Bank aqui em Israel, 40 pessoas que trabalhavam lá, foram todas mandadas embora, todas perderam o emprego. Quer dizer, na verdade, ainda não se sabe como é que como é que tudo isso vai influenciar nas startups israelenses, porque o fato do próprio Silicon Valley Bank, que era o maior banco que emprestava dinheiro para startups, o fato dele não existir mais vai fazer com que essas empresas tenham que colocar seu dinheiro em bancos maiores, né? A ideia agora é colocar em vários bancos, não deixar em um só, em bancos maiores, mas que são bancos que não trabalham especificamente com alta tecnologia ou com startups. São bancos que não vão ser amigões, entendeu? Que não vão dar empréstimos mesmo sabendo que, sei lá, existe uma chance muito grande daquela startup não dar certo. Quer dizer, entendeu? E o Silicon Valley Bank fazia isso, ele na verdade, premiava a criatividade, né, e o empreendedorismo, etc. e tal, e dava os empréstimos, mesmo que não tivesse um colateral tão grande quanto um outro banco pediria. Era menos burocrático, né? Era menos burocrático, porque o governo americano também baixou, e o Trump ele acabou com várias regulamentações, né, para o setor de alta tecnologia, de startup, alta tecnologia. Então, agora, essas empresas de tecnologia israelenses vão ter que colocar seu dinheiro, já colocaram, em bancos maiores, talvez não consigam receber as mesmas condições, os mesmos empréstimos, além do fato de que o mundo todo agora está olhando meio enviesado para essa questão da alta tecnologia, de startups e alta tecnologia, por causa de toda a crise que está acontecendo.
entendeu? A gente já vê a bolha da alta tecnologia meio que furando, entendeu? Quem é que vai agora se arriscar numa economia como está hoje, né? Uma economia com inflação alta, com juros altos. Não é como estava 2 anos atrás, no começo do corona, que essas empresas ganharam muito. E com a crise Não, política institucional no país, além sem disso, né? contar a crise, quer dizer, além de tudo isso, que é uma coisa mais geral do mundo todo, ainda conta especificamente com Israel, que está numa crise política institucional, política, né, institucional, e que pode se transformar num país menos democrático, pode se transformar numa democracia liberal. Muita gente já está tirando dinheiro de Israel. Quer dizer, nada nesse cenário aí é positivo, né? E a queda do Silicon Valley Bank é mais um prego aí no, não vou dizer que é no caixão, não, porque sei lá, não vou também dizer que tá, não vou pregar prego, não vou dizer que a gente está chegando aí Ao fim, né? a um fim, mas é mais um elemento ruim nessa história toda da economia israelense nesse momento. É isso, né? Ventos fortes passando aí por Israel e no Oriente Médio, né? Em todo o mundo também, mas que afeta diretamente, né? Israel, como essa situação do Silicon Valley Bank, o acordo entre Irã e Arábia Saudita. E a gente aqui no Instituto Brasil-Israel segue acompanhando todas essas movimentações. Como a Dani falou, no que diz respeito às manifestações, ao cenário político aí dos últimos 2 meses, vai parar um texto aí completo, né? Com tudo que vem acontecendo. E nos vemos semana que vem, dessa vez com a querida Anita Efraim, aqui no Expresso Israel. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, João, obrigada por tudo. Foi ótimo fazer o Expresso com você. Obrigado, Dani, eu que agradeço. Muito bom aí, foi sensacional. Tchau, tchau e até semana que vem.